Dou-vos as boas-vindas às entrevistas do Jornal Económico. Temos connosco João André de Barros Teixeira, gestor com uma vasta experiência em diferentes empresas, em diferentes países. É atualmente um empreendedor, partner de duas startups, consultor e também advisor na Bridgewater. João André, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar pela sua história. É um cidadão do mundo. Como é que um brasileiro que é educado no Reino Unido se torna cidadão belga e já viveu em todos os continentes? Pois, sempre disse que na natureza temos dois tipos de espécies. Espécies com raízes e espécies com asas. Então, não há nenhuma espécie que tenha ambas asas e raízes. E então, se nasce com aquelas asas, inevitavelmente tens que voar. E a minha história começou internacionalmente, começou muito, muito cedo, porque meus pais eram médicos da Organização Mundial de Saúde, e depois na minha carreira, depois da minha educação na Inglaterra, a minha carreira foi toda no mundo todo, 6 continentes, e então eu nasci no Brasil, mas sou cidadão belga, de origem italiana, francesa, portuguesa e holandesa, e então essa mistura é que faz aquilo que chama-se glamorosamente de cidadão do mundo, mas que na realidade eu chamo de cigano industrial. Com toda a experiência que acumulou, um dos produtos dessa experiência é o seu livro, é autor de Human MBA, em que defende a aplicação dos valores humanistas ao negócio. O que é que nos traz com essa obra? O que é que na sua experiência o levou a escrevê-la? A minha experiência sempre foi, eu digo sempre que a minha formação acadêmica foi bastante esquizofrênica, mas se você é esquizofrênico e feliz, não é problema. O problema é ser esquizofrênico e infeliz. E então eu tenho uma formação em filosofia e engenharia química, e o meu doutoramento eu fiz em bioquímica de alimentos e Ok. depois em business. E então sempre mantive esse gosto muito grande pela leitura dos clássicos. Aquilo sempre foi para mim um hobby e ao mesmo tempo uma fonte de inspiração. E chamava-me muito a atenção que no meio executivo, no meio das grandes empresas, muito poucas pessoas iam buscar nesses livros algumas lições que são universais e que são eternas. E então eu comecei a colecionar na minha carreira uma série de situações nas quais nós não encontramos livros nem cursos nas escolas de negócios que pudessem ensinar. Por exemplo, a gestão de dilemas. Eu, enquanto presidente de empresas, eu fiquei a maior parte da minha vida a gerir dilemas. Se vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou investir nesse negócio, naquele outro negócio. E onde se aprende isso numa escola de negócios? Não há. Então, eu comecei a colecionar esses temas. Para cada um desses temas, eu fui buscar um livro clássico da literatura ou da filosofia que me trouxesse algumas respostas. Desses livros eu fiz uns extratos e proponho alguns temas para reflexão. Daí que eu chamo de Human MBA, o MBA humano, justamente porque ele traz algumas propostas de reflexão ética sobre temas que nos afligem, para os quais não existem cursos nem livros específicos de negócio. Falando nas questões humanistas, não, são compagináveis, podemos, podemos tê-las no atual quadro em que se desenvolve a atividade empresarial. Nós vemos o desenvolvimento de questões como o ESG e alguma preocupação sobre a governance e ética, mas depois também temos questões como o comércio justo, como o proteccionismo dos mercados, as questões éticas, os valores humanistas têm um papel mais importante agora, podem ter um papel nos negócios. Cada vez mais, eu diria que ficou muito claro que o que eu chamo de pragmatismo radical não solucionou os grandes problemas da humanidade.
Claro que nós avançamos muitíssimo em várias áreas, conseguimos ter os negócios modernos. Hoje temos, em um dia de comércio mundial, temos o equivalente a todo o comércio mundial de 1948. Então, o volume total de tudo isso é fantástico. As tecnologias existentes que ajudam a posta em prática de todos esses negócios é realmente fantástico. Porém, os graves problemas da humanidade ainda continuam a necessidade de solução. O problema ambiental, o problema de que nós estamos a viver como se tivéssemos 5 planetas, quando só temos um, o problema que falou da sustentabilidade, o problema de todo o aspecto humano, o risco dos radicalismos que se aproximam. Então, a gestão humanística é centrada em 3 pilares muito simples: a reflexão ética, a centralidade da dignidade humana e o envolvimento de todas as partes interessadas. Então, com base nesses 3 pilares, a gestão humanística propõe não uma alternativa ao pragmatismo, mas propõe a humanização do negócio, a humanização do pragmatismo, de tal forma que consigamos continuar a ter o sucesso que temos economicamente, mas com um componente humano essencial, vivo e bastante melhor distribuído do que é atualmente. João é consultor de líderes empresariais, é, pela sua experiência, um líder empresarial. No decorrer desta experiência que tem, principalmente como consultor, como é que vê a evolução das necessidades dos CEOs? Aquilo que estava a dizer sobre a necessidade de humanizar a atividade de negócios, o CEO pragmático passou a ter outras necessidades, tem mais com que se preocupar hoje em dia, além do balanço? Absolutamente, sobretudo porque o CEO de hoje em dia está a dirigir um grupo de pessoas que estão muito mais preocupados com outros temas, além de só o tema financeiro, etc. Eu, há muito pouco tempo, uma anedota, há muito pouco tempo dava uma conferência em Viena e uma rapariga que estava na primeira fila perguntou-me o que eu tinha feito de errado na minha carreira para trabalhar 23 anos na mesma empresa. E então, eu disse-lhe que na minha geração isso era considerado uma virtude, o exemplo de resiliência, de estoicismo, não é? E, no entanto, isso daí foi me perguntado dessa forma. Eu disse, olha, nunca tinha pensado dessa forma, mas irei pensar. Então, para responder a sua pergunta, o CEO de hoje lida com pessoas que estão mais preocupadas com causas e temas humanos, temas planetários, que vão mais além do que um simples progresso de carreira, aumento de salários, promoções, etc. E então, inevitavelmente, esse CEO tem que estar equipado com esse aspecto humano, porque também os países, também as políticas movem-se nesse sentido. E então é essencial que isso ocorra. Estive em 6 continentes, como disse, vários setores, vários países. As preocupações são transversais hoje em dia, ou notou que evoluíram para ser muito iguais entre os diversos países, ou ainda há diferenças marcantes, um país ou um bloco comercial é um e o outro é outro? Há diferenças muito grandes, Ricardo, na medida em que alguns países ainda não queimaram algumas das etapas necessárias para se entender isso. Então, obviamente, quando se vai... Eu morei na China há muitos anos, e quando se visita uma zona industrial em Shenzhen, a produzir todas essas geringonças que nós não necessitamos, mas que estão aqui a encher as nossas lojas, eles não estão realmente muito preocupados com a visão humanística do mundo, não é? Mas é uma questão de tempo. Ou seja, mesmo nesses países, mesmo naqueles países que ainda
não abriram os olhos para essa necessidade, já há movimentos. Já existe uma classe média que se forma na China e que começa a dizer que quer educar seus filhos em escolas que eles escolham e não que o Estado escolha. Que eles querem viajar para os países onde querem ir, querem aprender línguas, etc, etc. Então, tudo isso é uma questão de tempo e de evolução. De um modo geral, na Europa, eu acho que é um fenômeno generalizado. Nos serviços de consultoria, notou uma diferença nos pedidos? É mais mentoria? É mais foco no negócio? Como é que o serviço é encarado hoje em relação a um tempo atrás, quando começou a aconselhar decisores? Há uma grande diferença hoje do que havia há alguns anos atrás, na medida em que há uma demanda de uma consultoria mais holística, uma consultoria que busque resultados. Não se pode nunca se abdicar da importância dos resultados. Tem que haver resultados, é para isso que estão aí. Agora, há a consultoria baseada na escola do Milton Friedman, né, dos Chicago Boys. Sim. O importante é ganhar dinheiro, o resto não tem nenhuma importância. Essa foi no passado. Então, há cada vez mais uma necessidade e uma demanda para uma consultoria holística e de crescimento, por exemplo, um crescimento, como diz a Bridgewater, um crescimento como um serviço e não só como um objetivo final. É especialista numa interface entre a ciência e marketing. Como é que tem esta relação evoluído, tendo em conta as mudanças que nós vamos vendo e quem tem mais anos de experiência viu ainda mais mudanças. E o que notamos hoje é que a velocidade de mudança é muito acelerada. Como é que tem evoluído esta relação entre a ciência e o marketing? O marketing consegue acompanhar o que se vai fazendo de inovação? Eu acho que isso tem sido potencializado, tem sido enfatizado pelo fato de que nós vivemos um mundo nos dias de hoje em que o conhecimento e a informação se confundem. O conhecimento era tradicionalmente um corpo de sabedorias coletivas organizadas de forma relativamente disciplinada, entregues a um público-alvo através de um conduto que se chamava informação. Hoje, esse conduto, essa informação, é o conhecimento. Então, se tu não sabes nada, escreves um blog, torna-se viral. Se és viral, vão-te beijar na rua. Eu lembro de que na época em que era viral, ia para o sanatório, isolado na montanha. E então, o que ocorre é que essa confusão entre o conhecimento e a informação, ela pode ser facilitada, a separação, através de um bom conhecimento daquilo que é a informação, e o marketing é largamente responsável, do conhecimento, que é o domínio da ciência. Então, que a informação seja a partir de dados reais, de factos reais, é o que faz com que essa interface seja tão importante. Trabalha com inovação e é consultor nesta área. Quando vivemos esta revolução, mais uma revolução tecnológica com a inteligência artificial, como é que, voltando ao início da nossa conversa, como é que se garante a humanidade no mundo dos negócios, neste quadro desta nova capacidade tecnológica? Qual é o lugar da pessoa no meio deste desenvolvimento? Eu acho que a inteligência artificial, parafraseando o Harari, o grande pensador, ele disse que ele não tem nenhum medo da inteligência artificial, ele tem muito mais medo da ignorância natural. E eu acho que é uma frase muito interessante, porque nós temos que ter cuidado com a utilização da inteligência artificial. Nós temos que estar de olhos abertos e não abraçá-la como se fosse uma quimera maravilhosa, como se fosse o canto da sereia,
mas nós temos que saber lidar com ela. E, ao saber lidar com ela, nós podemos fazer com que nós, seres humanos, os que trabalham em inovação, por exemplo, fiquem focalizados e dedicados àquilo que é o mais importante, que é o poder das ideias. E o poder das ideias, esse conceito da centralidade das ideias na inovação, ele é essencial. A máquina vai fazer uma série de coisas mais rapidamente do que nós podemos fazer, mas vai nos abrir as portas para que nos dediquemos àquilo que nós somos melhores do que a máquina, que é na geração, na gestão e na propagação das ideias. Teve muito mercados em diferentes países. Nós discutimos agora por causa da inteligência artificial, e quando o mundo geopolítico está mais partido, está mais conflituoso, nós discutimos muito a posição relativa dos diferentes blocos. Esta diferença na investigação, esta diferença na capacidade de inovação, sendo a inovação tão rápida, sendo a evolução tão rápida, pode levar-nos a ver vários mundos de primeira, segunda, terceira, quarta categoria, porque há países ou há blocos comerciais que não conseguem inovar tão rapidamente. Sim, inevitavelmente é uma corrida, não é? Uhum. E sempre que há uma corrida, haverão ganhadores e perdedores, não é? Dizia-se sempre que o segundo lugar é o primeiro lugar na grande lista daqueles que perderam, não é? Mas sempre vai haver essa concorrência. No entanto, há um tema mais amplo do que esse, do que dos blocos, que é o fato de que nós vivemos nos dias de hoje em 3 velocidades. Nós temos sentimentos que são pré-históricos, como o amor, o ódio, o comportamento gregário, etc. Temos instituições que são medievais, basta ir a um cartório, a um notário, para ver quantos carimbos vão colocar nos nossos documentos. E vivemos numa tecnologia de ficção científica. Então, a conciliar essas 3 velocidades entre os nossos sentimentos pré-históricos, nossas instituições medievais e a nossa tecnologia de ficção científica, eu acho que é o grande desafio. E os blocos que forem mais rápidos em adotarem essa conciliação terão uma vantagem competitiva. Inevitavelmente, eu acho que os blocos mais avançados são aqueles que estão a conseguir justamente a conciliar e a amalgamar essas 3 velocidades em uma só. Também é uma oportunidade para quem está mais atrasado dar um passo, comer uma etapa e chegar-se um bocadinho mais à frente. Vamos para a Ásia, para alguns países da África, América Latina, e há essa possibilidade. Acha que há consciência de que existe a possibilidade e que pode haver aqui uma evolução mais rápida desses países que nós vemos como estando a ficar para trás? Sim, eu sou um otimista, e se bem que o Oscar Wilde dizia que um otimista não é nada mais além de um pessimista sem nenhuma informação, mas eu, como otimista, eu diria que sim, porque eu vejo soluções que são dadas extremamente criativas em regiões onde o poder econômico é muito mais baixo. Hoje eu vejo na África, eu vejo em África, eu vejo na América Latina, na Ásia, no Sudeste Asiático, algumas soluções que são dadas para problemas essenciais, que não somente são deles, são problemas nossos, globais, que são altamente criativas e factíveis e que podem ser colocadas em prática. Então, eu acho que, claro, teremos sempre na Europa, na América do Norte, etc., no Japão, uma vantagem competitiva muito grande, pelo investimento, pela tradição, pelo legado, pelo conhecimento científico, etc. Mas nada impede de que algumas das melhores soluções, sobretudo para esses problemas que nós nem sabemos que nós temos, venham dessas outras regiões. E que papel pode ter... O João é do mundo empresarial. Eu perguntava-lhe ao contrário, que papel é que pode ter o decisor político, o Estado, nesta evolução, quando as questões são tão transversais? O Estado, a primeira coisa que eu acho o papel mais importante que o Estado pode ter é não atrapalhar. Esse é o papel mais importante. O segundo papel mais importante é de se modernizar.
E por modernizar, eu quero dizer justamente sair daquele terreno medieval das suas instituições e verificar que o mundo já não é aquele mundo dos parlamentos do século XVIII. Não é? E então eu acho que nós precisamos absolutamente de um Estado dinâmico, um Estado vivo, mas que não atrapalhe. João, para terminarmos, já ultrapassámos o nosso tempo. Falou em alguns dos desafios. Olhando para a frente, que desafios é que esta mudança rápida que estamos a viver nos trazem? Eu acho que o grande desafio que nós enfrentamos nos dias de hoje passam por esses temas que nós vemos nos jornais, o tema do fundamentalismo religioso, que eu acho que é um desafio terrível a ser enfrentado, o tema dos extremismos de toda a natureza, o tema de que as pessoas deixaram de ter ideias e vivem por conta de causas. Eu acho que nós precisamos ter uma espécie de um festival para reviver as ideologias e não ficar simplesmente atrelado às causas pequenas ou grandes que existem. Mas ao se enfrentar esses desafios, nós podemos imaginar um mundo melhor. É um otimista. Com alguma informação. João André Barros Teixeira, muito obrigado. Obrigado também a quem nos acompanhou. Esta entrevista poderá ser lida na edição impressa do Jornal Económico e poderá ser vista e lida em jornaleconómico.pt, onde vai continuar disponível, e também ouvida em podcast nas principais plataformas. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.